Vamos lá produzir nossas soluções, galera. Primeiro produzir a solução de Tang. Eu vou colocar um pacote inteiro de suco aqui nessa garrafinha que eu já identifiquei como sendo a garrafinha A e vou adicionar meio litro de água para produzir a nossa solução. Quantidade de matéria é a quantidade que tem de soluto exatamente dentro desse recipiente e concentração é uma grandeza que vai estar associada ao volume de 1 litro dessa solução. Então, apesar dela ter 500 ml, ela vai ter uma concentração associada a 1 litro. A outra solução que a gente vai preparar aqui com 50 gramas de açúcar e vou misturar em 250 ml de solvente e produzindo aí nossa segunda solução, solução B. Vamos calcular agora as unidades de concentração para a solução A, para a solução B e para o mate que a gente preparou lá na cozinha para tomar cuidado com aquela água que está muito quente. Fala galera, vamos fazer aqui juntos os cálculos das unidades de concentração das soluções que a gente fez. Primeira solução que a gente vai fazer é a solução de mate. Solução de mate foi feita dissolvendo 13,5 gramas de mate para 1 litro de solução. Essa dissolução teve que ser feita a temperatura mais alta de 90 graus Celsius para existir a possibilidade da dissolução dessa quantidade de mate, por conta da característica da solubilidade do mate só conseguir ser atingida a temperaturas mais altas. Mas como a gente quer falar de unidade de concentração, primeira unidade de concentração que a gente vai calcular é a concentração comum. Concentração comum é a concentração em gramas por litro. Gramas é de soluto e litro é de solução. Como nossa proporção já estava exata aqui, a gente descobriu que a concentração comum é 13,5 gramas a cada litro de solução. Então está fechada aí a primeira concentração que a gente calculou. Segunda concentração que a gente vai usar vai ser a concentração em porcentagem em massa. Porcentagem em massa, a gente vai ter a quantidade do soluto em gramas e a quantidade da solução também em gramas. A gente vai ter o nosso soluto em massa e a nossa solução também em massa. Essa massa precisa estar na mesma unidade, então eu vou sempre associar para a cada 100, já que isso daqui é uma porcentagem, mas sempre vai ter que ser associável à mesma unidade. Então, quanto de quilos de soluto que eu tenho para 100 quilos de solução, ou quantas toneladas de soluto que eu tenho, sei lá, para 100 toneladas de solução, usando sempre a mesma unidade. A gente vai considerar que essa solução aqui é uma solução que tem uma densidade de 1 grama por ml, quase uma solução de água pura, então a gente considera que esse 1 litro vai equivaler a 1 quilograma de solução. Então, a primeira relação que a gente vai fazer vai ser abrir essa unidade da concentração comum. A gente tem 13,5 gramas a cada, lembra de usar a mesma unidade, a cada 1.000 gramas de solução. Só que a gente está querendo calcular uma porcentagem, então é para cada 100. Vou colocar o 100 aqui e a porcentagem em massa vai ser exatamente igual a 1,35% em massa de mate nessa solução. Última unidade de concentração, partes por milhão, ou ppm, que é a correlação de quantas partes de soluto que a gente tem em 1 milhão de partes de solução. Esse partes é aquele mesmo esquema aqui da porcentagem, sempre usando as unidades equivalentes. Se eu estiver associando gramas, eu tenho que estar associado a 1 milhão de gramas daquela solução. Então, se a gente vai de novo abrir aqui a nossa concentração comum, a gente vai analisar que eu tenho 13,5 gramas de novo de soluto para cada 1.000 gramas de novo de solução. Só que como a gente quer a correlação para 1 milhão de partes, eu vou colocar aqui exatamente 1 milhão de partes de solução. E vamos encontrar aqui y ppm proporcional. Fechando nossa conta, aqui está dando 135.000 ppm, que vai ser a concentração de mate nessa solução. Então vamos organizar aqui no cantinho. A concentração comum foi 13,5 gramas por litro, porcentagem em massa
foi de 1,35% e ppm foi de 135 mil. Fechamos as concentrações para o mate, vamos fazer agora as mesmas concentrações, só que para a solução de sacarose e para a solução de suco de limão. Solução concentrada de sacarose, galera, mesma coisa. Vamos calcular as concentrações. Primeiro, concentração comum. Concentração comum é a concentração em grama por litro, grama de soluto a cada litro de solução. O que eu tenho aqui exatamente no nosso frasquinho? Tem 50 gramas que é de soluto e estão exatamente em 250 ml de solução. Como nossa unidade de concentração é para litro, e aqui a gente tem 250 ml, eu vou fechar o cálculo aqui e achar quanto que eu vou ter de soluto a cada litro de solução. 250 para 1000 multipliquei por 4, 50 multiplicado por 4, chegamos a 200 gramas por litro, que é a concentração comum da solução de açúcar. Para achar a concentração molar, a gente vai considerar que o açúcar é sacarose. Sacarose, fórmula molecular C12H22O11. Massa molar já está calculada aqui, vale 342 gramas a cada mol, mas esse 342 saiu daqui de 12 vezes a massa do carbono, 22 vezes a massa do hidrogênio, 11 vezes a massa do oxigênio, enfim, somou 342 gramas aí. Então, a gente sabe que 342 gramas é o que pesa 1 mol. Concentração molar, mol a cada litro. Aqui a gente já está a cada litro, então só preciso saber quanto de mol que tem. Se 342 é 1 mol, 200 gramas vai equivaler a esse Y aqui, que a gente vai chamar de aproximadamente 0,6 mol por litro. Segunda concentração encontramos. Agora, para a porcentagem massa, o que a gente precisa analisar? A porcentagem massa é uma quantidade em massa de soluto associada à massa da solução. Aqui, quando a gente está falando 250 ml de solução, é ml, não é massa de solução. O que a gente precisa considerar? Se a gente tem 50 gramas e 250 ml, a gente vai somar isso daqui e vai considerar que essa solução tem 300 gramas. Já que essa solução pesa 300 gramas e ocupa 250 ml, a gente tira que a densidade dessa solução vai ser 300 divididos por 250, exatamente 1,2 gramas a cada litro, achamos a densidade. Mas a principal relação que a gente precisa pegar para fazer a porcentagem em massa, na realidade, vem dessa associação que a gente fez aqui. A gente tem 50 gramas de açúcar, que é o soluto, a cada 300 gramas de solução. Então, nossa relação já está montada de massa em massa. Eu tenho 50 gramas de soluto em 300 gramas de solução. Como a gente está querendo uma correlação para porcentagem, porcentagem é para cada 100, então o proporcional aqui para 100 vai me dar exatamente a porcentagem em massa de sacarose nessa nossa solução, que deu maravilhosamente 16,7% em massa. Mais uma unidade de concentração aqui, 16,7% m/m, que é a unidade de concentração da porcentagem em massa. Por último, o cálculo do ppm, o cálculo de partes por milhão. Partes por milhão também associando unidades equivalentes, a gente vai considerar aqui que a gente tem, de novo, 50 gramas do soluto para cada 300 gramas da solução. Então, para cada 1 milhão de gramas da solução, a gente vai ter o equivalente ppm de soluto. Fechando essa última continha, a gente chegou aqui numa dízima, vou aproximar grosseiramente aqui e chamar de 167.000 ppm de concentração, 167.000, para não levar muito 6 para frente, ppm de concentração para a solução de sacarose concentrada de açúcar. Organizamos aqui no cantinho as concentrações, já a gente compara
com todas as outras que a gente achar. Vamos fechar agora as concentrações do suco de limão. Unidade de concentração agora para a nossa solução de suco Tang, sabendo que a gente misturou um pacote. Nesse um pacote tem 25 gramas de suco e a concentração que está escrito lá no rótulo do suco diz que a gente tem 3,4 gramas de sacarose para cada 5 gramas de suco. Então a gente vai analisar, se a gente jogou 25 gramas de suco, a gente tem que multiplicar isso daqui por 5 para saber a quantidade de sacarose total. Então, se a gente tem 3,4 gramas de sacarose para cada 5 gramas de suco e a gente jogou 25 gramas de suco, é porque jogamos, na realidade, 17 gramas de sacarose dentro do meio litro de solução de suco que a gente produziu. Primeira unidade de concentração que a gente quer é a concentração comum, que é a quantidade em massa de soluto para litro de solução. Então, se a gente tem 17 gramas de sacarose em 0,5 litro de solução, a gente pode calcular que para 1 litro de solução, a gente vai ter 34 gramas de sacarose. Então, 34 gramas por litro foi a primeira concentração que a gente achou aqui. Para passar para a concentração molar, usa de novo aquela massa molar que a gente estava usando para a sacarose. 342 gramas de sacarose equivalem a 1 mol. Então, se na nossa solução agora tem 34 gramas de sacarose, a gente chega aqui à concentração em mol por litro, que deu aproximadamente 0,1 mol por litro de sacarose, mais uma concentração que a gente achou. Agora, para nossas correlações de massa, para achar a porcentagem em massa e o ppm, o que a gente vai analisar de novo? Eu misturei um pacote e produzi 0,5 litros da solução. Então, a massa total da solução foi aquele 0,5 mais os 25, totalizou 525 gramas de solução. A gente quer achar densidade. Densidade não é uma unidade de concentração, não tem nada a ver com quantidade do suco para quantidade de volume, tem a ver com o que ele pesa, com o que ele está ocupando. Então, o total de massa é 525 gramas e essa massa é ocupada por 500 ml. Então, dividindo aí, a gente vai achar 1,05 gramas por ml como sendo a densidade dessa solução. Mas como para nossa correlação a gente só precisa dessa análise que a gente tem 17 gramas de soluto quando a gente tem 525 gramas de solução, então 17 gramas estão para 525 gramas agora da solução. A gente está querendo porcentagem, então porcentagem é para cada 100, o proporcional aos 100 gramas aqui, então vai dar a nossa porcentagem em massa. Fechando essa conta ótima, fazendo aquela aproximação amiga aqui, aproximadamente 3,2% em massa de sacarose que tem na solução do suco. Fechando as unidades de concentração, de novo, se a gente tem 17 gramas de soluto para cada 525 gramas de solução, para calcular o ppm, eu quero para 1 milhão de partes de solução. Então, eu vou colocar aqui 10 a sexta, equivalente a esse 1 milhão de partes. E achamos aqui, aproximadaço também, 32.400 partes por milhão ppm. Fechamos nossas unidades de concentração e agora o que eu quero que a gente analise, que a gente correlacione aqui. Concentração alta, 200 gramas por litro em massa, me deu uma quantidade molar também alta e me deu uma porcentagem suficientemente boa aqui para trabalhar, 16%, 32%. Quando eu já tenho uma solução que tem a concentração baixa, como a gente observou aqui para a solução de mate, eu já acho um valor de porcentagem aqui de 1,35, que já tem uma margem de erro aí associada. Por outro lado, essas concentrações aqui que deram porcentagens de massa boas, com valores bons para a gente trabalhar, já me deram valores de parte por milhão
exorbitantes aí se a gente pensasse em trabalhar. Já tem muito erro associado, pensando que a gente tem aqui um monte de algarismo que veio de conta, que veio de regra de 3 e não associado à precisão de nenhum instrumento. Então, quando a gente fala em ppm para uma concentração que é muito alta, é aleatório. Essa unidade de concentração ela é muito mais aplicável quando a gente tem uma concentração baixa. Quando a gente for pensar aí, por exemplo, em porcentagem em massa, já é uma unidade de concentração que é mais associada quando a gente tem valores altos de concentração. Então, ppm e porcentagem em massa têm aplicabilidades diferentes, por isso que a gente tem, às vezes, esses valores tão aleatórios aí de serem trabalhados. Em dados instantes, quando a gente estiver trabalhando com alguns tipos de solução, a gente vai aplicar o ppm. Em outros momentos, onde tiver outro tipo de solução, a gente pode aplicar porcentagem em massa. Depende muito do objetivo do estudo, do objetivo do cálculo daquela unidade de concentração. E aí a gente vai aplicar diferentes unidades de concentração. Mas o principal que a gente precisa levar daqui é, se eu vou querer fazer uma operação envolvendo a mistura de alguma dessas soluções, eu vou precisar dessas unidades de concentração. Então, para correlacionar essas unidades de concentração com as quantidades de matéria, agora a gente vai para o procedimento 2, para ver operações com soluções e misturar agora essas 3 soluções que a gente fez aqui.